É, já são 8h30, vamos ver quais artigos que já estão aqui presentes. São 5 nessa sessão, se tivermos os 5, não vai ter, né? É, mas a minha sugestão seria, se todo mundo for apresentar, a gente passar os vídeos todos de uma vez e depois falar, porque são muitos para o nosso tempo. Faz uma chamada aí, Bruno, por favor, na ordem do que a gente tem. Ver quem já está. Certo. O primeiro é os desafios de um empreendimento de cosméticos sustentáveis na Amazônia, um caso para ensino para cursos de bioeconomia. Acho que não chegou ainda, Não né? tem nenhum autor ainda, né? Então, bota para o final. Aí o segundo é Tchê para que Rouanet, a judicialização da contratação por inexigibilidade de artistas para shows em pequenos municípios. Miriam, tá Da aí. Miri? Certo. Então pode ser o O outro primeiro. é No Mundo de Clarissa, a jornada de uma professora iniciante no ensino superior. Também não, né? Diversidade nas organizações, adoecimento e satisfação no trabalho e na perspectiva da Do psicodinâmica. Rafael. Uhum. E Rompendo Barreiras, a jornada de governança e sucessão no grupo Silvio e Souza. Qual o seu nome? Tá sem áudio. Tá, não estou conseguindo ouvir. De repente sai e entra de novo. Tem uma hora que você tem que aceitar o áudio do computador. Talvez você não tenha feito essa parte. Esse último não, Ele não entrou tem no login vídeo? da Camila, né? Tem que ver. É, A Camila é uma das autoras. Ah, você não tem acesso aos não, autores ainda. não tem como saber. Mas esse último não tem vídeo, eu não sei se ele vai querer apresentar, talvez. Talvez. Ah, tá aí. Vamos ver se agora ele. Ah, tá se conectando com o áudio, provavelmente agora. Acho que vai. Eu tô conseguindo me ouvir agora? Agora Agora sim. sim. Pronto, perfeito. Qual que é o seu nome? João Farias. João. Você vai apresentar por slides? Porque não, Isso. tá, porque não tem o Tá. vídeo do seu. Você é coautor junto com a Camila, é isso? Como? Você tá no login da Camila. A Camila é coautora? Isso. Na verdade, eu que sou coautor, né? Enfim. Vocês estão em parceria. Deixa eu só mandar Chegou. aqui. Chegou mais alguém? Fernanda? Bem-vinda, Fernanda. Bom Diz pra dia. gente só qual é o seu caso, pra gente saber se já tem de todo mundo, por favor. Bom dia. O meu é Ensino os Desafios de Empreendedorismo Sustentável. Aí, o caso de ensino para cursos de bioeconomia. Beleza, acho que é Certo. o primeiro, né? É o É o primeiro. primeiro. Então pode. Vou A gente colocar ele. combinou de passar todos os vídeos que tem. Quem não tem vídeo fica a última apresentação. E aí depois a gente faz uma discussão geral. Pode ir lá, Bruno. Tá certo. Vou só me organizar aqui. Tá bom? Sem problema. Tá dando para ouvir? Deixa eu ver. Não estou ouvindo o áudio da Bom dia. apresentação, Irei não. apresentar o Agora caso foi. de ensino Os Desafios de um Empreendimento de Cosméticos Sustentáveis na Amazônia, um caso de ensino para cursos de bioeconomia. Este caso foi constituído pelos autores Fernanda Ferreira Castro, Evelyn Raine da Costa Mesquita e José Augusto Lacerda Fernandes. A bioeconomia apresenta-se como principal via de desenvolvimento sustentável na Amazônia. E no panorama atual mostra-se viável na implementação de objetivos econômicos, sociais e financeiros,
No entanto, viabilizar esse movimento passa por um conjunto de entraves logísticos, operacionais e também financeiros, que é protagonizado pela empreendedora Gabriele Bandeira desde 2021 em Belém do Pará, que cria produtos com alto valor agregado a partir da utilização sustentável de biorrecursos da maior floresta tropical do planeta. Nosso estudo foi realizado em 2023 e constatamos que o objetivo da empreendedora nunca foi apenas conquistar um espaço no mercado. Com o avanço da trajetória, o empreendimento passou a expandir sua operação para outros estados do Brasil. Porém, com o aumento da visibilidade da empresa, os desafios continuaram a ganhar uma proporção maior, chegando ao grande lema do seu negócio: investir os recursos financeiros em alternativas para problemáticas centrais ou, sem deixar de lado a remuneração adequada das comunidades fornecedoras dos insumos, ou ceder à pressão que a própria estrutura do empreendimento exerce para o aumento da lucratividade e expansão adequada. A valorização amazônica é evidenciada no portfólio da Ciclo, desde os seus recursos materiais a humanos. Todo o portfólio vegano com 10 produtos totais foi desenvolvido pelo processo criativo adquirido por meio de experiências regionais em alguns municípios da região amazônicas. Por isso, existem produtos personalizados com características locais e, portanto, percebendo-se a identidade amazônica materializada, integrada também na economia circular. Alguns dos mecanismos de desenvolvimento dos produtos. A partir do término do curso de saboaria, foi despertado na empreendedora o desejo de inovar e agregar valor aos insumos regionais por meio do processo criativo durante algumas visitas nas comunidades do interior do estado e logo a inspiração foi materializada. Os primeiros testes apresentaram feedbacks positivos e logo ganhou o público, inicialmente para familiares e amigos e depois foi tomando uma proporção bem maior. A evolução do negócio é evidenciada no próprio faturamento, como ilustra a imagem, no qual em 2021 foi de 17.211, em 2020, 20 mil e em 2023, 60 mil. Por conta disso, a empreendedora teve que buscar ajuda no que tange a capacitação, pois sua formação não era da área, e uma das principais auxiliadoras desse processo foi o Sebrae Pará. Além de cursos, os quais ajudaram a maturar melhor o seu negócio por meio de estratégias essenciais e ampliaram sua visão, como, por exemplo, o marketing digital, network, logística, entre outros, que ajudaram em todos os ramos e atividades do negócio. A jornada da empreendedora é marcada por uma série de desafios, por estar em um mercado em expansão e pela tentativa de verticalização da biodiversidade amazônica, as quais, via de regra, não possuem cadeias de fornecimento bem estruturadas e nem o público previamente formado. Dentre os pontuais está a terceirização da fabricação de grande parte dos seus produtos, sobretudo por conta da alta demanda, na qual a fábrica mais viável localiza-se em São Paulo, e essa dependência geográfica que impacta negativamente a logística de todo o processo, aumentando os custos, os prazos de entrega dos pedidos, pouca disponibilidade em estoque, longas esperas e, consequentemente, a perda de clientes. Além disso, a falta de suporte em áreas críticas da empresa, como o marketing, o financeiro, sobrecarrega as tarefas da proprietária. Aqui estão as questões para reflexão que serão explanadas na nota de ensino posterior. O caso do empreendimento Ciclo Sabor Artesanal, atuante no ramo de cosméticos com ênfase na valorização da floresta amazônica, mostra os desafios encontrados e como há um ciclo interno para a sobrevivência no mercado competitivo, que necessita de tomadas de decisões constantes. O tema principal está relacionado ao empreendedorismo sustentável, no qual foi necessário adaptar a empresa dentro das limitações financeiras, estruturais e categóricas às quais estava inserida. São apresentados o panorama histórico da empresa, seu desenvolvimento e estratégias adotadas, além dos desafios que pressionaram tais mudanças. Nos objetivos educacionais, apresenta-se a relevância do empreendedorismo como fator de desenvolvimento social, ambiental e econômico no contexto da bioeconomia inovadora e sustentável, expondo as questões desafiadoras relativas ao empreendimento no setor de cosméticos no contexto amazônico,
como ramificação de negócios de impacto e mostrando a possibilidade de posicionamento desse mercado em expansão, debatendo também sobre as alternativas estratégicas de fortalecimento e crescimento da empresa. Como fonte de dados e metodologia, utilizamos uma abordagem qualitativa exploratória para o estudo de caso. Por meio dele, para a extração dos dados, primeiro foi necessário realizar entrevistas junto à empreendedora associada à observação, para a compreensão do contexto. Os dados secundários foram feitos análises dos documentos da empresa, como dados de vendas, fluxo de caixa, lista de fornecedores, entre outros. Recomenda-se que o caso seja utilizado em disciplinas de graduação e pós-graduação, que abordam temáticas correlatas, isto é, ligadas ao empreendedorismo, inovação, desenvolvimento de habilidades gerenciais e sustentabilidade, em um sentido mais amplo. Adicionalmente, destacamos que o caso pode ser muito útil para docentes engajados com o desenvolvimento da bioeconomia da Amazônia, os quais costumam carecer de referências locais para trabalhar tal temática em sala de aula, ficando muitas vezes dependente de referências externas. As orientações para aplicação do caso em sala de aula vai do momento 0 ao momento 3, com a preparação da atividade, discussão em grupo e obtenção do consenso, dinâmica do grupo e o fechamento. Esse tópico foi dividido, segundo essas etapas, para serem necessárias à aplicação, onde é detalhado mais profundamente o nosso artigo. A análise do caso é feita com base no panorama do setor de cosméticos no Brasil e no mundo. Segundo dados mais atualizados em 2024 da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, no qual damos um panorama sobre esse tópico por uma holística nacional e internacional. Também tratamos sobre as estratégias de fortalecimento e crescimento da empresa, alinhado às perspectivas das literaturas que consideramos similar ao estudo de caso. Além disso, analisamos também as questões propostas e a discussão com a literatura, no qual apresentamos orientações sobre a resolução das questões, levantamentos e como ela pode ser desenvolvida em sala de aula. A seguir, apresentamos as sugestões bibliográficas e também as nossas referências. Obrigada! Obrigada. Vamos para o próximo, que tem autor. Acho que agora talvez já tenha todo mundo, né? Chegou mais gente. Qual que estava faltando, Bruno? Da Clarissa, da professora iniciante, Já chegou algum autor desse caso? Bom dia, sou eu, Bruna. Boa, Bruno. Bom dia, bem-vindo. Desculpa a demora, tá? Tive um problema com conexão, aí deu certo agora. Beleza. Vai. Então pode ir tocando na ordem. Caso de ensino Tchê-Tchererê para que Rouanet, a judicialização da contratação de artistas por inexigibilidade para shows em municípios. Esse trabalho foi realizado por 3 professores da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Miriam Assunção e Lima, professor Elton Christian de Paula e professor Getúlio Alves de Souza Matos. Bem, a discussão é baseada em uma história real. Nós inserimos aspectos fictícios para enriquecer a discussão acerca da judicialização da contratação de artistas para a realização de shows durante uma tradicional festa em um município de pequeno porte. No ano de 2022, durante um show, foi levantada uma polêmica por um artista sobre a contratação por meio da Lei Rouanet. A mídia começou então a divulgar os valores dos cachês de profissionais do setor musical contratados por inexigibilidade de licitação para eventos realizados por pequenos municípios frente às múltiplas carências que esses municípios enfrentam. Nós realizamos o trabalho a partir de uma revisão narrativa de postagens no Instagram, vídeos, reportagens e artigos sobre o tema, especificamente sobre o fato ocorrido em um município baiano. Bem, a ideia foi articular múltiplas perspectivas a partir da contratação de artistas para a realização de shows em festividades realizadas pela municipalidade, utilizando-se da inexigibilidade de licitação. Esse caso ele pode ser empregado em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu,
de direito, administração, administração pública, gestão pública, políticas públicas, marketing e gestão de mídias sociais. A discussão ela é feita a partir da divisão de poderes frente à judicialização da execução de políticas públicas, é uma perspectiva, e pode-se valer, né, das lentes teóricas da análise econômica do direito, da escolha de alocação do orçamento na execução dos serviços fundamentais ou da garantia dos direitos fundamentais. O exame das condicionantes da lei de licitação é também uma outra maneira, né, para a contratação de profissionais do setor artístico por inexigibilidade, sem que seja afetada despesas fundamentais, e também os riscos que são impostos pelas mídias aos ocupantes de cargos eletivos quando eles compartilham as suas declarações e opiniões pela mídia. Bem, o caso. A caracterização do município de Terra de Deus. Terra de Deus é um município com 16 mil habitantes, tem uma infraestrutura básica de saúde e de educação para atendimento à população local. É uma região, ele está situado numa região cacaueira baiana, num polo de fruticultura no sul baiano. 70% da população está ligada economicamente à produção dessa fruta. E as estradas que fazem o escoamento da produção são estradas de terra batida. Em dezembro de 2021, Terra de Deus enfrentou chuvas torrenciais que levaram a prefeita a declarar situação de emergência. A prefeita vai a um jornal televisivo e, inclusive, solicita envio de Pix para ajudar as vítimas. No entanto, o Socorro Federal, né, com aporte financeiro inicialmente de 340 mil, foi feito em 14 de dezembro, e depois foi feito mais um aporte no valor de 870 mil e outro no valor de 280 mil, esse de 280 mil, especificamente para casos de defesa civil. Bem, para se ter uma ideia e contextualizar, em 2021, Terra de Deus empenhou 5.500 milhões na área de saúde e 3 milhões de recursos próprios na área de educação. A gestão municipal previu na lei orçamentária uma projeção de receitas cautelosas para 2022, considerando a questão da pandemia e as incertezas da economia. A vacinação e os recursos federais, eles contribuíram para a reconstrução do município, o que fez a prefeita entender que seria o momento da retomada da tradicional festa do cacau, que foi suspensa por 2 anos consecutivos em razão da pandemia e das chuvas. Bem, o planejamento da festa. Para fazer jus a 2 anos sem festa, eles pensaram em realizar em 2022 uma festa de 10 dias, com atrações e o show de Tatá Mineiro como destaque, para atrair um público significativo para a cidade, tanto de cidades vizinhas como do estado, ou também de outros estados. A prefeita declara que ela queria de coração, de alma, devolver para a população de Terra de Deus um pouco de alegria, de felicidade, uma forma do povo conseguir recuperar o que perdeu. Enquanto parte da população vibrava com a vinda do artista e com a grandiosidade que a festa teria, outra parte se ressentia. Os professores da cidade não recebem o piso nacional da categoria, porque a prefeita alega que o município não dispõe de recursos para tal. Além disso, a cidade ainda se refazia dos estragos causados pela chuva e as estradas em péssimo estado, elas ocasionavam perda de parte da produção. Bem, a lei orçamentária anual, ela não previu a realização da festividade. Então, era necessário que se realizasse um remanejamento orçamentário. O controle interno analisou que essas contratações para a festa poderiam ser realizadas por inexigibilidade de licitação, considerando a consagração pela crítica especializada do cantor que estava sendo contratado. A contratação do Tatá Mineiro se deu por 700 mil reais e mais 4 ou 5 atrações, bandas e cantores foram contratados cada um ao preço de 100 mil reais. 2 dias antes do início da festa,
o palco já estava montado, iluminação, o Ministério Público ingressa com a ação civil pública pedindo o cancelamento da festa sob pena de multa de 2 milhões de reais. O Ministério Público alegava desproporcionalidade e incompatibilidade entre os custos e a capacidade, os custos levantados para a festa e a capacidade econômica e financeira do município. Bem, a partir dessa situação, o que se questiona é, ao receberem a notificação do juiz, a prefeita reúne imediatamente o vice-prefeito, o controlador, o secretário de administração e a secretária de finanças para discutir. A festa precisava de acontecer. O que eles deveriam fazer? Como resolver essa situação? As contratações não estavam de acordo com a lei de licitações? O custo do cancelamento da festa não seria, a este momento, superior aos gastos contratados? Vamos para o próximo. Olá, eu sou Franciele Gomes, sou mestre em gestão pública pela Universidade Federal da Paraíba e hoje trago casos para ensino no mundo de Clarissa, a jornada de uma professora iniciante em ensino superior. Clarissa se apresenta nesse caso para ensino como uma professora recém-doutora em administração, aprovada em um concurso para ser professora efetiva no Instituto Federal de Brasília. Então, enfrentando essa necessidade de se mudar para outro estado, ela também se sente insegura como aplicar na prática todo esse seu conhecimento adquirido em sua formação acadêmica. Apesar de toda essa incerteza, Clarissa, claro, se sente preparada e se sente determinada, né, a superar todos esses desafios e transformar a sua sala de aula em experiências dinâmicas e engajadoras. Então, apesar dessa lenta formação e dessa insegurança, Larissa sonha em transformar esse conhecimento em metodologias ativas de ensino, especialmente em um estado que é diferente e possui uma cultura diversa, longe da sua zona de conforto. Dessa forma, ela precisa encontrar maneiras de superar, de fato, as adversidades e se adaptar a essas novas demandas da docência. Em relação ao fechamento do caso, esse caso ele apresenta questões que, ao serem analisadas, elas podem guiar o leitor na forma de escolher a melhor estratégia de ensino, levando em consideração, claro, a subjetividade dos alunos e a própria emoção que a personagem apresenta ao decorrer do caso para ensino. Em relação à formação de Clarissa, ela tem uma sólida formação acadêmica, ela adquiriu todo esse conhecimento através do mestrado e do doutorado em administração, especialmente no que diz respeito às disciplinas voltadas à docência. Então, ela sonha em ser uma professora dinâmica, em aplicar em sala de aula tudo aquilo que ela aprendeu e assim se tornar uma professora querida, como tantos professores que já passaram na sua jornada acadêmica. Então, ela tem esse foco, metodologias ativas, né, e acredita que é possível, de fato, criar um ambiente facilitador, a fim de auxiliar os seus estudantes a explorarem e a entenderem também os conteúdos de maneira autônoma. Ao se mudar, nessa nova rotina, nesse novo projeto, essa mudança não foi apenas uma transição geográfica para a personagem, mas também uma mudança cultural e profissional significativa, né? Tendo em vista que ela deixou para trás famílias, amigos, rotina, em busca de uma nova oportunidade, de uma nova rotina, de um novo projeto. Então, essa experiência do primeiro semestre, ela é muito importante para a Clarissa, porque ela chega em Brasília, se apresenta, assume duas turmas, uma turma da manhã, uma turma da noite, de primeiro período, do curso técnico e administração, e ministra a disciplina de fundamentos da administração, que apesar de ser uma disciplina teórica, né, é uma disciplina de domínio da própria personagem. Então, ela tentou estudar, de fato, os perfis da sua turma e começou o semestre. Clarissa se perguntava quem são os meus alunos e como eles aprendem, né? Então, com isso, ela iniciou o semestre e passou a ter essa experiência na prática. Então, ao longo do tempo, ela percebe
que cada turma, de fato, possui um perfil. A turma da manhã era uma turma composta por adolescentes que recém saíram do ensino médio, então era uma turma que participava mais das estratégias de ensino, uma turma que tinha mais entusiasmo, era mais motivada. Então, a turma da noite já apresentava um perfil diferente, um perfil mais sério, um perfil de menos participação, né? Então, ela começou a perceber essa diferença de interação entre a turma da manhã e a turma da noite. E era uma turma desinteressada. Então, tudo isso piorou em relação a Clarissa, quando ela percebeu de fato o desinteresse da turma da noite e o quanto isso afetou, né, a sua própria motivação e desempenho. Então, ela se perguntava por que não conseguia, né, ser feliz em pelo menos saber ter sucesso em uma turma. Por que ela estava se sentindo tão mal, como se estivesse indo mal nas duas turmas. Então, esse sentimento de angústia, de frustração, se sobrepôs à alegria de Clarice, né, que fez com que ela se sentisse fracassada. Com o passar do semestre, e no final do semestre, a avaliação de desempenho dos próprios estudantes refletiram, de fato, o que já era esperado e evidente para Clarice, né? Uma disparidade, enquanto a turma da manhã apresentou resultados medianos, que poderiam ser resultados muito melhores, a turma da noite teve um desempenho inexpressivo e feedbacks negativos, inclusive. Muitos alunos criticaram a falta de clareza de conteúdo por ela utilizar muitas estratégias de ensino a fim de achar uma mais adequada para tudo. E no final, né, ter fracassado. Então, sentindo-se decepcionada, Larissa volta à sua cidade natal, procura ajuda, né, pede ajuda ao seu professor orientado do doutorado, o professor Gabriel, que mostra para a personagem que ela não havia fracassado, que era muito mais comum do que ela imaginava, né? Passar por essa situação, ver isso acontecer, que o professor, para ter uma experiência de fato, de sucesso, precisava passar por algumas situações. Todo professor experiente já foi um professor iniciante, né? E passou a aconselhá-la de fato, para que ela compreendesse e usasse toda essa experiência como foco para melhoria, para aperfeiçoamento para uma próxima turma. Então, após toda essa conversa, todos esses conceitos, Clarissa reflete um novo semestre, volta para Brasília, né? Essa conversa com o professor Gabriel trouxe leveza para ela, ela percebeu que essas experiências já não eram tão incomuns, né? Então, o seu questionamento passou a ser, de fato, como tornar a sua sala de aula dinâmica e, né, o que poderia fazer para criar um ambiente de aprendizagem propício à educação transformadora, a respeitar cada perfil de turma, né, como despertar o interesse nos alunos e participarem ativamente da metodologia em sala de aula e como encaixar a sua própria disciplina na realidade de cada estudante. Em relação à estratégia de ensino, o objetivo da aprendizagem é compreender, de fato, esse processo de inserção do professor iniciante em sala de aula e refletir sobre o papel do professor no uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. Essa disciplina, esse caso de ensino, ele é sugerido para ser aplicado em disciplinas de gestão pública, nos cursos de pós-graduação, também em administração, educação, disciplinas que sejam voltadas à prática docente, metodologias ativas, né, sessões e cursos voltados à formação docente. Em relação às questões do caso, são questões que são divididas em eixos, em relação aos aspectos emocionais e psicológicos de Clarissa, em relação à sua iniciação docente e ao uso de metodologias ativas que sejam escolhidas diante do perfil do estudante, né? O uso de metodologias ativas que foram escolhidas por Clarissa ao longo do semestre e qual seria melhor para cada turma, de fato. Com isso, nós agradecemos, nos colocamos à disposição para sanar dúvidas e conversar em relação a esse caso para ensino. Obrigada. Agora é o último que é em vídeo. Olá,
Cumprimento a todas as pessoas, telespectadoras e avaliadoras do CMEAD 2024. Sou Rafael Martins de Menezes e vou apresentar o caso de ensino, diversidade nas organizações, adoecimento e satisfação no trabalho na perspectiva da psicodinâmica. Esse caso de ensino é de autoria de Adriana Kirley, Santiago Monteiro, Rafael Martins de Menezes e Rafael Fernandes Mesquita. O caso narra histórias que refletem as vivências de prazer e adoecimento do trabalho de professores de uma escola pública. Então, vai tratar desses contextos educacionais, bem como os reflexos do contexto pandêmico nesse fazer docente e nesse convívio escolar, né, de trabalho e também de educação, considerando a pandemia de Covid-19 e a implementação como estratégia de atendimento às recomendações sanitárias do ensino remoto na modalidade de educação à distância e todas as problemáticas decorrentes das dificuldades e dilemas organizacionais derivados. E isso vai demonstrar toda uma psicodinâmica do trabalho docente afetada pelo estresse, pela carga de trabalho, pelas mudanças nas formas de lecionar, com o advento de novas tecnologias e de uma nova modalidade de ensinar que não era possível ser feita de modo presencial, e essa migração para o modo virtual pelas telechamadas e softwares de transmissão simultânea ou gravada, né? As narrativas, elas vão envolver temas ligados ao trabalho docente, exercido por pessoas idosas, pessoas transgêneras e mulheres. Especificamente, os dilemas apresentados pelas pessoas idosas, no caso, vão se referir à questão geracional, com preconceito voltado a pessoas idosas, seria o etarismo. Também, nesse contexto de pessoas idosas, as dificuldades relacionadas às novas tecnologias, né, no trabalho. Também ocorreu uma exemplificação da transição de gênero por parte de um docente trans no decorrer do isolamento social derivado da pandemia de Covid-19 e voltando às atividades presenciais, como essa transição ela gerou alguns impasses por conta da falta de conhecimento e de algumas lacunas gerenciais que vão ser vistas por conta da retificação de nome e gênero e de alguns trâmites gerenciais que não estão atualizados referentes às temáticas da população trans. E referente à questão das mulheres, vamos citar, né, casos comuns de carga dupla de trabalho, que seria o trabalho doméstico, e também o trabalho docente de uma mulher que é uma mãe solo e que apresenta essas problemáticas relacionadas também ao gênero, em especial o gênero feminino e as questões e problemas sociais derivados da condição de ser mulher. E todos esses dilemas organizacionais, eles sempre vão estar entrelaçados com como o papel dos gestores podem agir para a permanência e a inclusão desses profissionais dentro da escola e das organizações educacionais, tanto públicas como também privadas, que é possível fazer interlocução. Os objetivos de ensino é inspirar a reflexão sobre os processos de saúde e doença que se desenvolvem no trabalho, proporcionar a quem for participar das atividades desse caso de ensino a compreensão da necessidade do envolvimento da gestão na elaboração de estratégias coletivas que possam vir a diminuir a carga psíquica negativa, né, que venha provocar adoecimento e falta de reconhecimento e vontade de exercer suas atividades laborais com mais prazer e felicidade, por assim dizer, e estímulos positivos. O conhecimento acerca do papel da gestão e das pessoas trabalhadoras no desenvolvimento de um ambiente de trabalho seguro e diverso.
Fonte e método de coleta, esse caso representa diferentes histórias curtas e entrelaçadas, inspiradas em fatos ocorridos em diversos serviços educacionais. Respeitado o anonimato, os nomes reais foram trocados por nomes fictícios e as informações contidas, elas também foram obtidas através de publicações especializadas sobre os temas de diversidade e inclusão nas organizações de ensino, adoecimento no trabalho, questão do etarismo, questão da transfobia, empregabilidade trans, entre outros. Aqui são algumas disciplinas sugeridas para o uso do caso, pode ser tanto em cursos de graduação ou pós-graduação, e tópicos que vão desde gestão da diversidade, inclusão, identidade, preconceito, discriminação, e particularmente em cursos de administração, indica-se a aplicação nas disciplinas da área de gestão de pessoas. Também pode ser trabalhado em formações pedagógicas com docentes e técnicos administrativos para construir espaços de diálogo e reflexão sobre as demandas no ambiente do trabalho na escola. As referências vão tratar sobre os temas relacionados, né? Pauline, sobre pessoas idosas, organizações e etarismo no mercado de trabalho. Novais e Franco trabalham inclusão de pessoas idosas nas organizações. Luizana estuda a qualidade de vida de docentes pós-pandemia. Trabalho de Simões e Camargo vai falar sobre saúde mental de docentes e adoecimento. Diniz, Carriere e Gandra estudam homossexualidade, diversidade de gênero e sexualidade nas organizações. Foley trabalha as questões das transgeneridades e empregabilidade trans. Camargo fala também sobre transgeneridade, diversidade de gênero e sexualidade nas organizações de educação. Capone e Petrilho, eles estudam saúde mental de docentes, satisfação e adoecimento no trabalho. E Viviane vai tratar de prazer e sofrimento no trabalho, de docentes e trabalho como um todo. Aqui são algumas referências utilizadas no referencial teórico, também na construção de todo o caso de ensino, que podem ser lidas como leituras complementares ou então leituras prévias também. E com isso eu encerro minha apresentação e agradeço a quem assistiu e deixo aqui aberto para futuros contatos, para interlocuções, trocas de referências e possíveis parcerias. Obrigado. Pronto. Agora tem o João, né? Pode compartilhar sua apresentação. Você que vai Certo. apresentar. Você tem 8 minutos, tá, João? Sim. Bruno, tá me ouvindo? Sim, Eu posso te mandar o link aqui do slide para você compartilhar a tela, porque não está compartilhando aqui. pode sim. Mandei aqui no chat. Tá. Eu vou contar seu tempo, João, e faltando 1 minuto eu te aviso, tá bom? Ok. Bom dia, sou João Farias, sou graduando em administração pela Unicristos de Fortaleza. Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho da história sobre o caso de ensino do Grupo Silvio Souza, como título Rompendo Barreiras, Jornada de Governança e Sucessão no Grupo. Então, nossa ideia com esse estudo é dar um olhar aprofundado sobre como a falta de decisões estruturadas podem impactar o futuro de uma empresa familiar.
Então, a gente vai ver agora a trajetória desse grupo e como o caminho da governança mais estruturada é importante para garantir a longevidade e o crescimento, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai contextualizar quem é o grupo. O Grupo Silvio Souza nasceu de um negócio pequeno de cereais, que foi fundado pela Maria Silva, que é uma mulher do interior daqui do Ceará, e com o tempo o negócio acabou crescendo, se expandiu para diversos setores, e hoje eles atuam com postos de combustível, com imóveis, com atacado e até a distribuição de lubrificantes automotivos, né? Eles têm essa média de faturamento de 300 milhões e com cerca de 500 colaboradores. Só que aí, mesmo com toda essa trajetória de sucesso, essa história, a gente ainda vai ver alguns desafios lá na frente, mas primeiro a gente vai conhecer quem é a família por trás do grupo. No centro de estudo a gente tem a Maria, que ela é fundadora e matriarca, hoje ela tem mais de 80 anos, se afastou por questões de saúde. Os filhos a gente vê três perfis bem diferentes, a filha mais velha, que é a CEO do grupo, ela tentou entrar para engenharia, não deu certo, acabou entrando em administração, casou, é mãe de três filhos e ela é motivada pela busca pelo status e reconhecimento. Só que ao mesmo tempo ela tem um perfil mais rígido, que é focado em controlar os custos e ter os resultados rápidos, né? Só que esse foco acaba deixando o ambiente um pouco tenso, porque ela prioriza muito meta. O filho do meio, ele é um filho mais conciliador, ele administra alguns dos postos, mas ele não se envolve muito nas decisões. O perfil dele é um perfil mais mediador, porque ele tenta evitar conflitos e manter uma certa harmonia entre os irmãos. E por último, a gente tem um filho mais novo, que ele é formado em contabilidade, tem MBA em gestão empresarial, e ele atua na divisão de hotéis, ele se afasta dessas disputas familiares, e ele traz um perfil que é mais ético e focado em manter a integridade do negócio, né? São perfis distintos, mas que ao mesmo tempo eles se complementam demais. Pode passar. Mediante esses perfis, a gente encontra alguns desafios, né? Porque mesmo com toda essa trajetória de sucesso, ainda aparecem esses desafios e o grupo era carente de uma estrutura clara de governança e a mistura desses laços familiares e as decisões estratégicas acabavam se transformando em algo complicado, né? Que as decisões eram um pouquinho perdidas. E como, por exemplo, não tinha um plano de sucessão, depois que a Maria saiu, ninguém assumiu as responsabilidades dela, em vez de funcionar como uma empresa única, cada um dos negócios operava de uma maneira isolada e acabava criando uma sensação de fragmentação, era como se fosse vários grupos dentro de um só. E o que é que acontece com essa estrutura, né? As decisões acabam sendo tomadas de maneira isolada. Então não tinha um alinhamento maior e isso obviamente gerava conflitos, né? E ainda tinha a questão da sobreposição de responsabilidades. Só que além disso ainda tinha uma questão de falta de clareza na comunicação, só que isso era um reflexo da interferência de preferências pessoais nos investimentos. Aí isso levava a fazer com que escolhas financeiras fossem questionáveis, né? Como investir em alguns projetos de prestígio, mas que nem sempre traziam retorno. E uma questão fundamental, a falta de ferramentas financeiras, porque não tinha DRE, nem fluxo de caixa, e aí por conta disso o planejamento era feito no olhômetro, né? Não tinha uma estimativa, era muito cheio de incerteza. Então a situação que exemplifica tudo isso é a tentativa de abrir um novo posto aqui no Ceará. A ideia era boa, tinha potencial, mas como não teve o retorno que foi esperado, acabou acirrando um pouquinho mais os conflitos, né? Mas todos esses desafios faziam com que as reuniões se transformassem em uma arena de disputa, né? E a falta de uma governança unificada colocava em risco até mesmo a unidade da própria família. Mediante isso, pode passar, Bruno. Mediante isso, a gente trouxe algumas questões para poder refletir, né? Então, nesse cenário, a gente pensa, como que a gente pode desenvolver uma governança que venha unir a família e trazer decisões que sejam mais alinhadas? Como que a gente pode balancear esses interesses pessoais com uma visão de longo prazo e sustentabilidade também? Que estratégias podem ajudar a garantir que o novo investimento sejam alinhados com o crescimento da empresa? E, por último, como é que a gente pode planejar a sucessão de uma maneira que seja robusta, para garantir que a sucessão seja segura e sustentável também? Pode passar também, Bruno. Então, mediante isso, a gente encontrou algumas notas de ensino que é para compreender as estratégias de governança em empresas familiares, analisar e mediar conflitos em empresas familiares, avaliar a viabilidade e risco de novos investimentos e desenvolver habilidades de liderança e sucessão. Com tudo isso, os objetivos que a gente quer alcançar, pode passar também. Com tudo isso, os objetivos que a gente quer alcançar também é ajudar os alunos a compreender essas estratégias de governança, empresas familiares, mas de uma maneira que eles possam explorar a mediação desses conflitos e a gestão de sucessão. E, por último, também assim, desenvolver uma visão que seja mais ampla sobre a análise de risco,
nesses novos investimentos e no planejamento de sucessão. Pode passar. Para a gente construir esse caso de ensino, a gente fez 3 entrevistas semi-estruturadas, uma com um conselheiro e 2 psicólogas, mas todos especialistas em empresas familiares, né? Cada uma dessas entrevistas teve uma média de 60 minutos, e também a gente teve acesso a vídeos institucionais que complementaram o nosso entendimento da imagem e do posicionamento da empresa, né? Pode passar. Como solução para as questões de reflexão que a gente propôs, a gente encontrou dentro da literatura que, para a estrutura de governança, na primeira questão, a literatura destaca que é importante a estrutura de governança que seja clara, que tenha papéis e responsabilidades bem definidos. Para a mediação de conflitos, eles sugerem principalmente a prática de comunicação aberta e o diálogo para resolver os conflitos, o que é essencial para a harmonia em empresas familiares. Na análise de viabilidade de novos investimentos, né, o autor ele defende uma análise financeira que seja mais detalhada. Tem projeções estratégicas, como, por exemplo, o due diligence, que é um procedimento de investigação para ver se realmente vale a pena investir ou não. E como plano de sucessão, na literatura a gente reforça muito a importância de preparar os sucessores com a capacitação e uma transição que seja bem estruturada para assegurar a continuidade da cultura e dos valores familiares, que seria o método BFB. Pode passar. Por último, eu queria falar assim, ainda tem tempo, né? Sim, por último, eu queria só contextualizar um pouquinho de aplicação, né? A gente recomenda, para quem se interessar em trabalhar E esse caso em 7 minutos agora, tem 1 minuto ainda. certo. A gente recomenda para quem quer aplicar em sala de aula, a gente sugere que primeiro seja feita uma leitura do caso, né, pelos alunos, depois o professor ele faz uma contextualização, depois uma discussão em grupo, principalmente focando em governança, outro grupo, mediação de conflitos e outro grupo de sucessão. Aí depois eles vão apresentar essas soluções e, por último, fez uma análise das melhores práticas, né? E para encerrar, uma reflexão feita pelo professor sobre as lições de governança e sucessão. E só tem um detalhe também que eu não tinha dito no começo, esse grupo, ele realmente é real, né? Só que a gente mudou o nome e alguns detalhes da história a pedido da própria família. Excelente. Obrigado a todos, bom dia. Obrigada por permanecer no tempo. Vamos. Deixa eu só parar o cronômetro. Vamos abrir para comentários. E aí, enfim, fiquem à vontade aí. A gente pode ir comentando por caso, ou se alguém quiser fazer algum comentário geral também. Eu vou abrir primeiro, depois eu falo. Então, se alguém quiser fazer algum comentário geral, comece agora, senão vamos começar caso a caso. E aí, na ordem que vocês se sentirem vontade. Não? Todo mundo acanhado, sexta de manhã. Então, vamos começar com caso a caso? Vamos começar do primeiro? Porque acho mais organiza. Vai lá, Bruno, para dar coragem para o pessoal. Sim, vamos lá, Primeiro é então. bioeconomia. Isso. Primeiro, parabéns aos autores pelos casos, é muito legal ver todas essas histórias. Tem alguns casos que até tratam de temáticas parecidas, nessa questão docente, outras vão mais para a área de negócios, né? Esse da bioeconomia eu achei bem interessante, porque é um contexto distante da minha realidade, né? Que eu tô em Minas Gerais, então parece que esse caso se adequa à realidade lá do norte, né? Porque os autores são do Pará, se não me engano, né? Eu acho que esse Isso. aspecto é muito interessante porque ajuda o estudante a se conectar mais e enxergar a realidade dele, né? Que ele talvez vive ou que ele está próximo do que está escrito na história, né?
Na verdade, a minha sugestão para esse caso é mais um alinhamento do título, sabe? Esse termo bioeconomia me assustou, porque não é o que eu não conheço, né? Mas, na verdade, talvez, se vocês pensassem em um título que se alinhasse ao dilema, né? Que é aquele dilema de investir, o que que ele vai priorizar, né? Algo nesse sentido, se vocês conseguissem pensar nisso, né? E também porque vocês colocam que é um caso para cursos de bioeconomia, mas na verdade existem outros cursos que podem utilizar, né? Porque talvez se a pessoa ler só o título, ela pode pensar, opa, já que é bioeconomia, eu não vou usar. Se a pessoa for do curso de administração, por exemplo, que é um curso que dá para utilizar, ou cursos que tenham disciplinas de empreendedorismo, né? Que são muitos, inclusive, né, que tem uma disciplina de empreendedorismo que pode ser aplicado. Então, eu repensaria também o título. Certo. Bom, eu vou lá, então, vou fazer meus comentários. Qualquer hora vocês podem abrir o microfone e falar, tá, pessoal? Fique à vontade. Primeiro, parabenizar todo mundo por estar aqui. É muito legal ter gente aqui produzindo material para a gente dar aula, né? Essa ideia do caso é muito, muito colaborativa, assim, eu gosto. Estou envolvida com o caso há alguns anos. Vou especificamente desse caso. Eu concordo um pouco com a coisa do título. Eu acho que tem esse dilema na vida de caso, que é o título. Porque o título ele ajuda o professor a escolher, né? Muitos professores escolhem pelo título. Então, é bom dar ali uma pista para o professor que vai escolher, para ele escolher seu caso. E tem o título e tem o resumo, né? Que são os materiais que, em geral, o docente usa para escolher. Por outro lado, ele também não pode entregar o ouro para o aluno. Então, eu acho que tem, assim, né? Eu gosto mais quando está mais alinhado com a historinha porque aí você não entrega muita coisa para o aluno, mas dá uma pista ali para o professor. Enfim, eu acho que tem esse dilema mesmo no caso de ensino em geral, né? Como colocar título. E aí, especificamente, eu acho que a abertura ficou grande. A abertura vai ser o primeiro contato do aluno com o caso, né? Não vai ser do professor, o professor vai ler o título, ele vai ler o resumo. Então, para o docente, você tem que dar ali no título e no resumo as informações básicas, mas para o aluno é a abertura. Então, eu recomendo ali no máximo 3 parágrafos, focado, tentando botar. A recomendação oficial é 1, tá? Eu abro para 3 porque eu acho 1. A gente é mais prolixo, a gente brasileiro, a gente fala mais. Mas nessa abertura, o que você precisa dizer? O setor, o ano em que se passa, apresentar os personagens, protagonistas e o dilema. É isso. Qualquer informação além disso vem no corpo do caso. Porque ali é um teaserzinho para o aluno ler o caso, já tentando pescar essas informações. Então, se o dilema não aparece logo, isso não é uma característica só desse caso. Tem outros casos nessa sessão, que depois eu olho ali que certinho falo no lugar, que o dilema demora para aparecer. Aí o aluno ele vai lendo informações sobre a empresa sem ter o dilema na cabeça. E a gente não vai acreditar que ele vai ler 2, 3 vezes, né? Então, quanto antes ele tiver contato com esse dilema, melhor ele vai analisar esse corpo do caso. Então, é para isso que serve a abertura, para botar ele ali na mesma página. Pensando ainda nesses dois públicos, né? Então, você tem o público dos alunos e tem o público dos professores que vão ler. O corpo do caso é um material que você está escrevendo para os alunos. Então, ele tem que ser o mais literário e mais fluido possível. Por isso, em geral, a gente não coloca citação, referência. Então, mesmo que você tenha tido referência para falar sobre o setor e é necessário e tal, você coloca uma nota não é nem de pé de página, você bota de fim de sessão, lá no fim do corpo do caso. Não coloque referência de forma clássica de artigo, porque
a ideia é tirar deste mundo, é trazer ele para o mundo literário, porque o que você quer do aluno é que ele se coloque no lugar daquele tomador de decisão, né? Então, ele precisa estar o mais envolvido possível, e a linguagem acadêmica não é uma linguagem que aproxima, né? Então, por isso a gente não usa. A mesma coisa sobre tabelas, gráficos, imagens. Eu gosto de colocar tudo em anexos ou apêndices, dependendo se foi você que produziu ou não, para não quebrar a fluidez dessa historinha mesmo, sabe? A não ser que ela seja absolutamente essencial para você continuar falando ali naquele momento. Mas se for uma coisa assim, uma foto do site, eu não sei se foi isso, tá? Eu estou fazendo só um exemplo. Uma foto do site do negócio. Pode entrar em anexo, ele não precisa ver exatamente naquele momento que ele está lendo, ele pode ler lá no final, tá? E aí eu acho que teve uma... no resumo, passando agora para as notas de ensino, o resumo de vocês, no resumo falta a teoria que vocês vão trabalhar. Então, lembra, o resumo é exatamente aquele material que o docente vai usar para escolher o seu caso. Então, não basta explicar a historinha. Ele tem que saber que teoria... Tipo, pensa, você é docente, eu vou escolher um caso para uma aula minha. Então, eu tenho que saber em que curso está posicionado, em que é marketing, é para ensinar o que de marketing? Os 4Ps, enfim. Eu tenho que saber aonde posicionar. Isso que me interessa na hora de escolher. Claro que o contexto interessa. Então, eu, por exemplo, sou formada em gastronomia e tenho mestrado e doutorado em administração. Então, eu dou muita aula para gastronomia. Eu adoro casos que tenham a ver com restaurante, porque os meus alunos se envolvem mais, né? Então, o contexto interessa, mas a teoria que você está usando é essencial que esteja ali no resumo, tá? E aí eu acho que rolou uma confusão nas perguntas. No fim do corpo do caso, vocês colocam algumas perguntas para análise. As perguntas de análise que vocês estão analisando lá na nota de ensino, elas aparecem no fim do corpo do caso. Ou seja, os alunos já têm contato com essas perguntas quando leem um caso. Isso, em geral, não é recomendado. As perguntas que, em geral, aparecem no fim do corpo do caso são as assignment questions, que são perguntas que são usadas para a gente deixar todos os alunos na mesma página. São perguntas para manter o contexto igual. Então, são as perguntas que a gente vai usar para discutir em pequenos grupos, se for o caso, se você planejar dessa maneira. Elas não têm o objetivo de atingir a teoria. Porque senão você já entrega a pergunta lá quando ele está em casa, e você perde a discussão. Ele vai tentar responder essa pergunta e o caso, a discussão do caso é que vai construir a teoria, não é a resposta da pergunta, né? Então, as assignment questions, elas são usadas especialmente em graduação, quando você quer garantir que aquele aluno que leu mais ou menos, ou que nem leu, ou que leu no celular correndo, que todo mundo ali está mais ou menos na mesma página. Então, são perguntas sobre o contexto. Você precisa que eles entendam todos o mesmo contexto para você chegar na discussão e todo mundo conseguir discutir junto. Tá? Essas você pode fornecer para os alunos antes, você até deve, porque faz parte da preparação prévia deles. As perguntas de discussão, que são as perguntas que vão atingir os objetivos de ensino do caso, você não oferece antes, o docente conduz durante a sessão plenária. Então, eu acho que tem essa... Eu acho legal ter assignment questions, né? Mas elas não podem ser igual às discussion. E agora eu anotei um último coisa na apresentação, que eu achei que apareceram dados na análise sobre o setor, que não tinham aparecido no corpo do caso. Isso também causa uma certa confusão para os alunos. Eu não sei, eu fiquei com essa impressão agora na apresentação, eu não tinha tido essa percepção na hora que eu li, né? Então eu não sei se... No caso, na hora que a gente fala sobre o setor de cosmético? Exato. Mas tá no documento. No corpo do Foi caso. direto que eu Então tirei beleza. tá lá. Então, beleza. Eu acho que foi só a forma de construir mesmo a apresentação. Eu anotei agora, durante. Então, beleza. Porque é isso, quando aparece coisa no final, assim, a impressão que dá, como aluna,
É tipo, ué, como assim? Você tirou uma coisa da cartola assim e resolveu o caso em segundos, sabe? Mas não, então beleza, tudo certo. É isso. No mais, assim, aí é um comentário geral. Ah, em geral, quando a gente vai apresentar caso, o que vale a pena gastar mais tempo é nas notas de ensino, mais do que na história. Eu sei que a gente tem maior trabalho, a gente escolhe uma história que vai representar aquela teoria e tal, não sei o quê, mas o que tem valor no seu caso é a forma como você organizou as notas de ensino, né? Então, gastem mais energia em apresentação, em tudo, nas notas de ensino, do que no corpo do caso. É isso. Está aberto Certo. aí para a Fernanda, se quiser responder, e para outros colegas, se quiserem comentar. Obrigada. Imagina. Bom dia, gente. Queria só fazer um comentário. Eu abri aqui o artigo, o caso de Fernanda, e eu achei bem interessante. E é só uma sugestão mesmo na questão da introdução, essa parte que a gente dá o contexto do caso, eu acho que Fernanda poderia trabalhar um pouquinho com a história de Gabriele, assim, não a história mesmo, mas assim, quem é Gabriele, sobre a empresa, e aí já parte para o dilema do caso, porque a aluna tem muita preguiça de ler caso. Eu, como aluna, também morro de preguiça de ler caso às vezes, tô fazendo doutorado em medicina de caso. Aí a gente discutiu muito sobre isso. Então, acho que diminuindo e deixando um pouquinho mais legal, mais gostoso para o aluno ler, é muita chance do aluno ler com gosto, ter paciência para ler, porque às vezes a gente pega um caso, tá lá o textão enorme e tem paciência de ler, né? Então é só isso mesmo, achei bem interessante, e é só deixar, ajustar o texto para deixar mais gostoso de ler. E eu também senti um pouquinho de falta nas notas de ensino sobre relacionar as questões do caso mesmo com a teoria de fundo, porque isso aí é que deixa o caso da gente rico e também na questão de avaliação na revista mais para frente. É só isso, mas fora isso, show de bola. Parabéns demais. Obrigada. Obrigada. Beleza, vamos para o próximo? Eu acho que agora é o da Lei Rouanet, não é? Vamos lá, aberto. Eu vou começar também, então. Esse caso eu achei, o que me chamou a atenção é a riqueza de detalhes dele. Eu achei que eu acho legal quando o caso tem muita informação, que faz sentido e que, inclusive, eu fiquei curioso para saber. Aí eu fui pesquisar se o município existia, se esse cantor existia, mas parece que não, né? Eu não... Existe? É o Gustavo Lima. Existe o cantor e existe um município. Eu agora não estou me lembrando o nome do município, é um município baiano. Inclusive, quando a gente coloca a bibliografia, tá lá as decisões, inclusive, dos tribunais de justiça que Ah, julgaram. Os alunos vão trabalhar, inclusive, com esses julgados, assim, mesmo porque é um caso real. E é um caso hoje sim, assim que acontece, ele já acontecia em menor escala, mas esse caso ele ganhou uma projeção nacional muito grande porque uma dupla de cantores fez uma crítica muito significativa à questão da Lei Rouanet. E a Anitta fez uma fala sobre isso, porque a Anitta é uma cantora que recebe, ela, Ivete Sangalo, da Lei Rouanet. Então houve esse choque e aí começaram a divulgar a questão dos cachês que são cachês milionários, assim, prefeituras com um volume de gasto muito pequeno e com cachês de 1 milhão, às vezes até superiores a 1 milhão, e existem muitos projetos nas prefeituras que não tem, né? Igual, por exemplo, no caso específico dessa prefeitura, ela não paga os professores o salário, o piso salarial, sim, e ela também, as estradas estão todas esburacadas, então ainda vai gastar isso tudo com o artista. Eu achei sim. interessante a discussão. É muito interessante. Eu tenho a impressão de que isso acontece muito no Nordeste.
Eu acho que é porque, assim, a minha família é de lá, então eu vejo que tem muitos municípios que também contratam shows, fazem festivais, igual esse do cacau, né? Tem festival de alguma fruta específica, assim, e aí montam toda uma estrutura. Eu acho que isso é bem comum nessas cidades. Bem bacana. A sugestão que eu daria para o caso é dar direcionamentos para as questões que vocês propõem, fazer pelo menos algum indicativo de possibilidades de resposta, né? Porque pelo que tem lá, né, só tem as perguntas, né? Pelo que eu vi, né? Então seria bom pelo menos colocar quais direcionamentos vocês dariam para as respostas. Mas, inclusive, parabéns também por conseguir relacionar esses temas, porque aí os casos, você pode tratar diferentes temas, né? Até questões de marketing, redes sociais que você colocou, né? Pela repercussão disso, né? Questões do direito também. É algo muito rico, né? A questão orçamentária, a questão da gestão pública, também é algo bem, ficou um caso bem interdisciplinar, assim. Parabéns. Eu concordo, achei muitos dados, assim, num bom sentido, mas senti falta dessa amarração da teoria nas notas, né? E aí, porque, assim, casos reais, eles são casos que têm muitos dados, porque eles estão atrelados à realidade, né? Mas eu acho que dependendo da teoria que você for posicionar, a discussão que você for posicionar, é importante dar uma cortada, porque eu tô com a Bruna aí no alunos leem pouco, sabe? Essa sensação, eu fiz um mestrado inteiro com casos. A sensação de você ler um caso e não usar os dados na hora da discussão, você faz uma vez, você faz duas vezes, na terceira vez você não lê. Você fala, não usa nada, chega lá na hora, ele vai tirar um negócio de marketing, vai. Então, assim, tem dados financeiros, tem dados, você quer, use os dados que você tem. Eles têm que servir para alguma coisa, ou seja, para vincular a teoria, ou para dar contexto. Mas para dar contexto, eles não precisam ser muito extensos, né? Mas todo dado que está no corpo do caso tem que ter um objetivo, ele tem que ser utilizado na análise, né? Então, assim, é utilizado só para dar contexto, na análise você vai falar, os alunos devem responder isso ou entender isso por conta desses dados sobre, sei lá, os dados financeiros, né? Você utiliza, pelo que eu entendo, para dizer que o município está endividado ou está com questões ruins financeiras e gastando muito. Então, isso tem que aparecer na análise. Os alunos, é previsto, então, que eles respondam isso, ou que, né, toque nesse assunto. Porque senão tem essa sensação de que você está você está lendo muito, seu esforço na hora da leitura é maior do que o necessário na hora da discussão. Outra coisa que eu anotei é a coisa da abertura. Na abertura tem dados que são dados clássicos de escrita acadêmica ou para o docente. Para que serve o caso? Não precisa disso. A abertura é o primeiro contato do aluno com o corpo do caso. Seu objetivo é atrair esse aluno e colocar ele no lugar desse decisor. Só isso. Prender ele para ele prestar atenção no resto do corpo do caso. É só isso. Está muito bem escrito, então esse foi uma coisa que eu anotei aqui. É bom ler casos bem escritos. E acho isso, que tem que. A outra a anotação que eu fiz foi isso. Ele não está vinculado a uma teoria, então ele não está possibilitando esse ensino indutivo de alguma teoria, né? Eu acho que essa é uma fragilidade aí do caso, precisa, enfim, amarrar as notas de ensino, porque o que o Bruno traz já serve para muita coisa, serve para muita coisa. Em geral, os casos dão para discutir vários temas, né? Porque eles são situações reais. O valor está em você escolher um e desenvolver bem um, porque o valor do seu caso é
você dá munição para um professor entrar em sala de aula com ele. Se você diz que você pode discutir tudo com ele não vai escolher seu caso para entrar em sala de aula, porque ele vai ficar inseguro, né? Inclusive, é isso, quando você tem mais dados do que você usa na análise, o que acontece é que você entra numa sessão plenária com esse caso e os alunos vão puxando assuntos que você não vai conseguir alinhavar, né? Porque todo mundo tem uma outra visão, enfim. Então, é importante manter o escopo do caso dentro do escopo da análise. E isso é difícil pra caramba quando a gente tem um caso rico, porque a nossa vontade é rechear ele, né? Porque ele é rico. Mas parabéns, assim, é muito atual, muito relevante. O Bruno falou, eu acho que é uma coisa que acontece muito em pequenas cidades, né? Eu acho que é uma coisa muito do interior, assim, e acontece muito. Então, parabéns. Eu queria te agradecer ao Bruno e agradecer a você. Eu achei que a sua fala para o caso anterior me ajudou muito para outros casos, porque a gente vai vendo, por exemplo, centrei muito foco na questão do caso e não das notas de ensino, então isso também serviu muito para mim. E essa questão agora que você falou de amarrar com a teoria, isso é muito interessante porque um professor de administração que desconheça licitação e contratos, ele pode escorregar feio nesse caso, porque a gente vai ter, e é um professor que entende de licitação, e ele vai ter que segurar a onda em análise econômica do direito, que nem todo mundo que faz direito se dedica à análise econômica do direito, que é um fato novo hoje em relação ao orçamento. Então, eu gostei muito disso. A gente vai tentar dar uma arredondada, até para poder publicar mesmo para outras pessoas estarem utilizando. Um professor da nossa unidade, do nosso departamento, vai começar a usar, e o pessoal do direito, que eu trabalho no mesmo prédio que o pessoal do direito, então a gente pediu para que eles também usassem, para ver como que eles desenvolveriam isso dentro da sala de aula, para dar um feedback para a gente poder melhorar e tentar publicar mesmo, né? Mas muito obrigada aí pelas críticas, sugestões. Bruna, gostaria de saber, porque ela é uma pessoa que trabalha muito com casos, isso é interessante. E caso é novo para a gente, então eu achei interessante. É porque nós estamos escrevendo um artigo desses casos, então a gente achou interessante fazer um estudo de caso por aqui, porque o artigo ainda não estava pronto. Não, excelente. E aí, aplicar em sala de aula é o melhor termômetro, porque você vê o que os alunos vão falar. Aí você vê o que que não ficou amarrado, o que que Uhum. você não deu de subsídio para o professor que está aplicando, né? Então, o pessoal do direito vai sentir falta de coisas de administração. O pessoal da administração talvez sinta falta de um recurso ali De de direito. direito, né? E aí é importante posicionar, porque você não vai conseguir abarcar tudo. Então, se você posiciona o seu caso para o direito, as notas de ensino têm que dar esse subsídio de administração. Se você posiciona para a administração, o contrário, né? É claro que um professor de direito pode pegar o caso e criar suas próprias notas de ensino, isso nada impede, a história permite isso. Mas você ali fez um guiazinho, né, para um colega Uhum. de uma área. Muito legal, Gostaria de parabéns. Obrigada. comentar o caso da Miriam agora, e até adiantando já da professora iniciante, porque eu também vou iniciar no Instituto Federal como professor de Direito. E possivelmente eu vou usar seu caso, viu, Miriam, para tratar nos cursos de técnicos de administração e superior de administração, porque a gente dá aula de direito público, então tem como fazer essa articulação e Ah, administração que bom. pública, né? Muito obrigado. Obrigada. Tem bastante Obrigada a enriquecedor. você. Obrigada. Troquem contatos, aí depois você fala, Miriam, acrescenta isso aqui. Eu vou anotar o contato dele. Depois a gente coloca aqui no chat no final. Vamos para o próximo. Clarissa? Foi isso que eu anotei aqui. Eu vou abrir aí para comentários. O caso da Clarissa, eu senti falta da questão. Eu não entendi, ou eu não sei. Eu fiquei com uma sensação assim: será que eu não prestei bem atenção? Porque eu não vi eram as questões assim. Os casos que eu pego para trabalhar em sala de aula, eu pego questões bem marcadas mesmo, para fazer essa ligação que você falou, teoria-caso.
e eu senti falta de uma teoria de uma pergunta bem marcada para que a gente fizesse a resposta. Eu acho que o Rafael, ele saiu, como o Rafael tinha, Rafael não, um outro que estava aqui, eu não estou vendo ele por aqui, esqueci o nome, o que apresentou por último. O caso dele tinha questões e respostas bem marcadas, então acho que isso também facilita, pelo menos, para a gente entender essa lógica. Ah, ele está com o nome da Camila, é por isso. Isso. Meu computador deu É problema? João, Tá, é Camila, João. meu nome é João. Bruno, quer fazer seus comentários? Sim, esse é um caso que eu gostei bastante, porque é uma das coisas que eu enfrentei recentemente. Esse ano eu comecei a dar aula numa instituição de ensino superior, então essa frustração que a Clarissa enfrentou, eu também passei por algo parecido, então eu me identifiquei bastante. É um caso que pode ser usado muito nessas disciplinas de formação docente, né? Inclusive, eu até vou sugerir também, é, eu não sei se também essa questão da teoria, né, para usar, ela tá clara, mas eu até vou dar uma sugestão aqui, tem uma literatura que fala de saberes para a prática docente, saberes docentes, né? Inclusive, tem alguns autores que dividem, né? Vou até mandar aqui um artigo que fala isso, que é um artigo da minha área, da contabilidade. Eu vou mandar aqui. Fala de quatro saberes que existem para a formação docente, né? E desse artigo é interessante até olhar as referências, porque tem alguns autores da educação, né? Zabalza, Tardif, Schumann, que trabalham isso, né? E aí esse artigo analisa isso, saberes didático-pedagógicos, que é a parte da didática do professor, a parte técnica científica, que é o domínio do conteúdo, a parte humana, que é o cuidado do professor em ter competências de lidar com os estudantes, e a parte prática, que é o saber prático do que ele está ensinando. Então, talvez você possa também usar isso de alguma forma no caso, ou direcionar a teoria para isso, porque em alguns aspectos do caso da Clarice eu percebi que ela talvez tinha isso, né? A questão de aplicação da metodologia ativa, né? Que entra como um saber didático-pedagógico, então você pode talvez posicionar nisso para trazer essa discussão da complementação que esses saberes trazem para o professor, né? Inclusive, até o caso fala dessa formação que que a Clarissa teve, né, de cursar um mestrado, um doutorado, se eu não me engano, mas existem também outras formas dela adquirir os saberes para a docência, né, além da pós-graduação. Mas parabéns pela ideia, é um ótimo caso, assim, e acho que retrata bem a realidade dos professores iniciantes, eu acho, sabe? Eu gostei também, eu acho que ele está bem estruturado, bem escrito. É, eu tenho, assim, pequenos comentários. Eu acho que eu concordo com a Miriam, eu acho que faltou uma questão aqui na apresentação. No corpo do caso, tem o dilema aparece em forma de pergunta mesmo. E aí, uma questão de estilo, talvez, eu não gosto quando aparece em forma de pergunta, e vou te dizer por quê, vocês, enfim, adotem ou não. Porque eu, como quando aluna de casos, quando aparece em forma de pergunta, você tem uma tendência a responder. E aí, qual o objetivo do caso? Assim, todo, né? Aprender uma teoria. Como é que a gente faz o aluno aprender uma teoria ou um conceito teórico? Você cria toda uma historinha, que é o corpo do caso, para ter uma discussão, para, no processo de discussão, o aluno conseguir criar essa teoria de forma indutiva. Para que serve o dilema? O dilema nada mais é do que uma questão que precisa ser complexa para ele pegar elementos do caso, para ele fazer esse processo sozinho. Ele não precisa responder ao dilema. Ninguém quer que ele responda ao dilema. A resposta do dilema não é a resposta da teoria.
A teoria é outra coisa. A resposta do dilema é só... Não importa, na verdade, é só... O que importa é esse caminho que ele vai percorrer. Então, eu acho que quando o dilema aparece em forma de pergunta, alunos, especialmente de graduação, né, que são alunos menos experientes mesmo, tendem a responder à pergunta. Então, ele compra ou vende a empresa. Pronto, sei lá, compra ações ou da Shell ou do não sei o quê. Ele responde, compra da Shell. Ele não fez nenhum percurso para chegar a essa conclusão. Ele escolheu um lado, tem dois lados, ele vai lá e escolhe. Então, eu acho que perguntas muito... Não é o caso, tá? Você não dá duas opções. Mas perguntas diretas, elas causam isso. Eu acho que deixar um dilema no ar, ou seja, qual é o dilema? Ela tem dificuldade de aplicar, não tem uma pergunta para ser respondida, tem um dilema. E aí o aluno vai precisar pegar elementos para construir uma resposta aí para esse dilema, que não te interessa, na verdade. Interessa esse processo de pegar elementos, né? Então, em termos de estética mesmo, eu não gosto quando vem em pergunta, porque eu sinto que atrapalha em sala de aula. É isso. Na hora de aplicar, eu sinto que tem metade dos alunos que fazem ali um atalho e respondem a pergunta. E pronto, você perdeu esses alunos. Eles estão ligados à pergunta. Fora isso, eu achei muito bem escrito, muito útil, né? Eu acho que é um dilema que a gente passa, assim, quando começa a dar aula, e quando continua dando aula também, porque estamos aqui conversando sobre isso e falando que alunos de graduação não leem, não é todo curso que você consegue chegar e aplicar um caso assim e sair feliz, né? Aplicar você consegue, mas sair, tipo, satisfeito, o caso funcionou, não é, os alunos têm uma cultura mesmo que você precisa criar, enfim. Então, eu acho super relevante ter esse caso e esse tipo de discussão aí. Obrigada. Ju, eu tenho uma dúvida em relação a você está falando sobre teoria, e eu estou confundindo com discussão teórica. Não sei se se trata da mesma coisa. Poderia explicar um pouco melhor? Vamos lá. O caso, vou fazer um exemplo aqui. Sei lá, eu vou escolher uma historinha para ensinar uma teoria. Então, eu estou lá em marketing, vou pegar minha área, então, para facilitar a minha vida. Planejamento estratégico, e eu quero ensinar ambidestria organizacional, que é o que eu estudei no doutorado. Eu vou escolher uma história, sei lá, no meu caso, uma rede de restaurante que quer expandir, então tem o dilema de crescer ou não crescer, cresce inovando ou cresce padronizando, enfim, tem esses dilemas para explicar. Meu objetivo de aula é ensinar ambidestria organizacional. Esse é o objetivo do meu caso. Então, eu vou escrever, do meu caso não, da minha aula, da minha disciplina, né? Eu vou escrever uma história da rede de restaurante XYZ e vou botar um dilema. O cara estava sentado olhando a janela, tomando café, pensando se ele cria mais uma unidade ou se ele padroniza porque tem um cliente reclamando que não está bom na terceira unidade que ele abriu no Nordeste, enfim. Crio todo esse é o dilema que o aluno vai encontrar. Mas o que eu quero discutir é a ambidestria organizacional. Me importa o aluno responder se ele compra um no Nordeste ou se ele... Não me importa. O que me importa? O aluno pensar sobre esse dilema. Então, como se faz para crescer uma rede de restaurante de forma saudável? Ele não pode perder o padrão, porque senão ele perde o valor da marca. Mas ele não pode deixar de inovar, senão o mercado engole ele. Quando o aluno chegar nesta conclusão, eu vou falar, bom, então esse é o conceito de ambidestria organizacional. Lá nas notas de ensino, o que eu vou ter? Eu vou ter as perguntas que eu vou fazer para o aluno. Um guiazinho mesmo para o docente. Olha, vocês estão olhando essa história do João Carlos aí, da rede tal. O que você acha que ele precisa para continuar expandindo? Então, eu vou dar essas perguntas, vou dizer o que eu espero que os alunos respondam, tá? E vou atrelar isso à teoria. Então, eu espero que os alunos respondam que ele precisa manter o padrão. Bom, isso é uma teoria X, você precisa de padronizar, e, enfim.
Aí eu vou fazer uma outra pergunta sobre inovação, que faça emergir dos alunos essa questão de inovação. Eu escrevo lá a pergunta que eu espero, escrevo o que eu espero que os alunos vão responder e faço um link dessa resposta dos alunos com a teoria de inovação. No fim, eu faço uma amarração, gente. Isso que vocês falaram é uma empresa ambidestra, ambidestria organizacional, é isso. É você conseguir ter exploration e exploitation ao mesmo tempo, ou seja, padronizar e inovar, tá? Essa é a teoria. Em momento nenhum no corpo do caso eu falei de teoria, em momento nenhum no corpo do caso aparece essa palavra destino organizacional e nem precisa surgir da boca dos alunos, porque eles não vão inventar esse nome sozinhos. Mas eu consegui amarrar com eles o que funciona, o que é, entende? Uhum. É porque, como eu não Existe sou da comentário. administração, quando mencionou teoria, eu relacionado a algum teórico, algum autor, por exemplo, o conceito de administração sustentável segundo alguma teoria do autor X. Foi nesse sentido, mas eu entendi agora a É um explicação. framework, o que você quer sair daquela sessão. Os A teus alunos finalidade precisam sair daquela didática, sessão o sabendo o conteúdo quê? programático, né? Entendi. Exato. Então, eu gosto de escrever casos, assim, eu vou posicionar dentro da disciplina de planejamento estratégico. Eu olho um programa básico de planejamento estratégico, escolho uma disciplina, uma aula. Então, por quê? Porque isso facilita o professor a escolher o meu caso. Um caso que se propõe a muitas aulas, ele não vai estar amarrado com nenhuma. O professor precisa escolher. Na hora que eu vou escolher, eu faço isso. Eu olho meu cronograma, pego o coisa tal, e quero achar um caso que se relacione com aquela aula, né? Então, eu vou dar aula sobre, sei lá, supply chain. Eu quero um caso que fale de supply chain, de cadeia de suprimentos, entende? Qual é a teoria que eu vou abordar? Tem várias, você pode, mas tem que ter ali um posicionamento teórico, entendeu? Obrigado. Nada, imagina. É, Vamos para o próximo? A gente tem mais dois, é isso mesmo? Socorro, desculpa aí, galera. Sim, sim. Vamos. Diversidade, então. É o próximo, né? Eu vou fazer meus comentários para ser breve. Acho que precisa de uma abertura curta e objetiva, né? A narrativa literária está bem adequada, eu acho que ela está envolvente, enfim. Eu senti falta de um dilema. Como vocês tentam trabalhar com vários protagonistas, não tem um dilema. Você vai lendo e vai percebendo que tem questões ali naquele caso, mas não tem um dilema para os alunos trabalharem, para eles ficarem no pensamento, né? Acho que tem muitos temas complexos e polêmicos no mesmo caso. Um docente vai ter dificuldade de aplicar um caso desse, porque ele vai para vários caminhos. Eu posicionaria casos diferentes aí. Então, escolhe um ou dois, enfim, mas não vai muito além disso, porque um docente não vai dar conta de uma turma. Imagina, 40, 50 discutindo um caso que tem essa quantidade de coisas polêmicas para se dizer. Você vai perder essa turma em segundos e não vai atingir objetivo nenhum. Essa é a questão. O objetivo pedagógico, você não vai conseguir chegar. Você vai ter uma discussão bacana, mas você não vai chegar ali, né? Não vai conseguir sair do outro lado com alguma coisa com seus alunos. E os objetivos de ensino precisam ser mais diretos, então. É isso. O objetivo precisa ser mais bem delineado e enxugar o escopo do corpo do caso, porque ele também se propõe a discutir muitas coisas, ele é um material bom para discutir muitas coisas, mas escolha uma coisa para discutir. Isso significa abandonar as outras coisas, eu sei que dói. Mas se transforma em vários casos. É a minha recomendação. Está aberto aí para quem quiser discutir sobre esse caso. É uma sugestão que eu dou para também é porque assim, nas notas de ensino eu percebi que tinham tópicos de discussão que ficou muito com cara de referencial teórico de artigo. Eu acho que
poderia colocar de uma forma mais curta e usar esse espaço para discutir as questões que foram propostas, né? Porque as questões ficaram sem direcionamento, igual o caso, eu acho que da Miriam, né, que não tinha um direcionamento para as questões. Então, seria interessante, em vez daquele referencial teórico, eu estou chamando assim, né, porque tem lá, eu acredito que você quis trazer uma amarração com a teoria ali. Até você falou um tópico de adoecimento no trabalho, né, se eu não me engano, questões de diversidade, né, mas eu acho que para o contexto do caso, ficaria mais interessante talvez deixar de uma forma mais curta ou excluir e focar nos direcionamentos para as questões, que é o que vai ser discutido, né, para o professor. É o que ele vai usar, né? Na verdade, a teoria já existe, você já até colocou uma lista de referências que ele pode consultar. Inclusive, é um ponto bem legal do trabalho, né? Que você posicionou os temas e as referências, né? Mas a minha sugestão é essa. Beleza. É, deixa eu falar. Vamos para o último? É o da empresa familiar, né? Tem alguns comentários que eu acho que eu já fiz para outros casos, que é a introdução não tem dados, faltam dados básicos de abertura, o dilema só aparece lá no final do corpo do caso, então trabalhar essa abertura aí que precisa desses dados claros. E aí, uma coisa que apareceu aqui é que tem uma formação de grupos que você prevê consenso, que vai haver consenso nos grupos. Não tem a menor necessidade de ter consenso, na verdade atrapalha, porque o que acontece? Você divide em pequenos grupos, cada um, os pequenos grupos tentam chegar num consenso ali entre eles, só que opiniões diferentes te ajudam a construir isso. Quando vira consenso, vai virar uma coisa de cada um defender um ponto, e isso não te ajuda. Nos pequenos grupos, eles estão discutindo as assignment questions, eles não chegaram na teoria ainda. Quando você traz eles para a sessão plenária, você precisa que eles se desprendam daqueles pequenos grupos e consigam discutir e trazer opiniões conflitantes para você conseguir construir a teoria. Então, eu acho que tem esse ponto aí do consenso e de pequenos grupos que vão, né, chegar no mesmo ponto, e aí cada um apresenta depois, enfim, eu acho que essa é uma dinâmica que funciona pouco na hora de fazer a construção na sessão plenária. Deixa eu ver se tem mais algum. Aí eu fiquei com uma dúvida, vocês entrevistaram os psicólogos, foram duas psicólogas E um quem vocês conselheiro. entrevistaram? Isso. Mas desse processo de. Eu não entendi quem são essas psicólogas. Pronto, são profissionais que atuaram na empresa, que conhecem a família, e eles prestaram uma consultoria lá. Entendi. Eu acho que isso precisa ficar claro também. Porque, como você não cita que entrevistou ninguém da empresa, né? Você entrevista alguém que teve contato com as pessoas da empresa. Então, é importante deixar isso claro. Você tem Pronto. autorização da empresa para. O pessoal da empresa leu? Os filhos leram o caso? Sim. Tá. Então é mais importante ainda que deixe claro, porque já que está tudo certinho, eu acho bom deixar claro que você. Quem são essas pessoas, né? A psicóloga e o Sim. conselheiro. Bruno, se quiser. Então, a primeira coisa é que eu colocaria nomes para os filhos, mesmo que fictícios, né? Eu acho que isso dá mais um aspecto humano para o caso, né? Até na hora da discussão, né? Não sei, eu senti falta disso, os filhos da Maria, né? E outra coisa também que eu repensaria são os objetivos lá. Quando você coloca os objetivos de ensino, tem 4 blocos, assim, 4 parágrafos, cada um com objetivo.
eu penso que o objetivo tem que ser uma frase curta, assim, uma frase começando com um verbo, igual um objetivo de um artigo mesmo, né? Assim, pensando na estrutura, né? Deixar mais objetivos, esses objetivos, assim, deixar mais curto também para facilitar a visualização, né? Para o professor ver o que está tratando ali, né? Mas eu gostei também que tem os direcionamentos das questões, que é a questão que os outros casos não tem, né? Que ajuda a ver o desdobramento das questões. Eu fiquei em dúvida em relação a alguns aspectos éticos, João, no seu caso. E como vocês trataram com os sócios, né, a família? Vocês mostraram o caso depois, eles deram toda a anuência, porque você mencionou que tem alguns aspectos que foram trocados, mas para o leitor, eu acho que talvez não fique muito claro saber o que de fato é fictício, o que poderia ser real. E como você utilizou realmente o nome da empresa, né, pode ter essas Pronto. questões. Então, no caso, a gente trocou o nome da empresa, a gente trocou o nome da Maria também, né? Na verdade, assim, como é que eu posso dizer? O centro da história, ele realmente aconteceu, porém, diversos elementos a gente precisou mudar por conta que realmente tem uma família que é semelhante, né, ao caso, que é uma outra família. Então, para a gente não acabar gerando algum tipo de problema ou algo assim, a gente precisou mudar alguns detalhes para mostrar que não se tratava da mesma família. Mas eu agradeço as dicas de todos. É bom deixar claro, não precisa dizer o que você trocou, mas que você trocou, que tem elementos fictícios, que você descaracterizou a família, quem você entrevistou, mas que mesmo assim a família, né, tem a anuência deles. E quanto aos objetivos, eu concordo com o Bruno, e a gente não falou disso nessa sessão, mas pode ajudar a taxonomia de Bloom, ela pode ajudar você a elaborar os objetivos de forma objetiva, né? Porque tem lá os verbos que trazem as dificuldades, enfim, depois dá uma olhada nisso, que eu acho que vale. E tem sido bem aceito nas revistas, né? A taxonomia. Bom, gente, eu queria agradecer pela sessão, vou deixar aqui meu e-mail para quem quiser entrar em contato, para parceria, para ajuda, para dúvida. Eu estou como líder de tema aqui de casos de ensino no SENEAD, já o terceiro ano, divido essa missão com a Flávia, e adoro discutir esse assunto, estou disponível. Espero encontrar vocês na última sessão do dia, que tem hoje à noite ainda, e espero encontrar vocês com novos casos nos próximos anos aí. Obrigadão. Podem falar, quem quiser falar alguma coisa. Eu sei que a gente estourou o tempo aí, desculpa, mas é porque sessão com 5 casos 5 é casos numa puxar. sessão é muita coisa, em uma É hora e muita meia, né? coisa. Vou deixar meu e-mail também, se vocês quiserem. Obrigado Só aí queria pelos agradecer casos. pelas considerações, a gente vai levar em consideração, sim, para melhorar o nosso caso de ensino. E é isso, muito obrigada a todos. E parabéns também pelos trabalhos apresentados, foram muito ricos. Muito Bom, obrigada, gente. Poxa, show de bola. Eu aprendi muito com vocês aqui nessa sessão. Foi massa demais. Foi o primeiro caso, eu fiquei assim, meu Deus, tem que aprender essas coisas aqui. Estou achando massa demais. Não, Sem dúvidas, nos próximos eventos eu vou mandar mais casos, porque é uma forma muito legal de fazer e ajudar a promover esse processo de educação, né? Show de bola. Obrigada demais. Parabéns a todo mundo. E parabéns a Júlia e Bruno, né, por moderar e assessorar a sessão. Foi muito bom, muito rica. pessoal, o Bruno botou aí um obrigado. link para vocês avaliarem a sessão e isso ajuda a gente aí a organizar os próximos. Quero ver mais gente de primeiro caso, muito bom ver gente com primeiro caso. Espero encontrar vocês com o segundo caso, ou o quarto caso, no ano que vem. Obrigada, gente. Bom dia aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia, bom evento, até mais. Tchau. Tchau. Obrigada, bom dia. Tchau, Bom tchau. dia.